Bom dia, irmãos. Nós louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade na sua casa, nesse 2 de fevereiro de 2025, na Igreja Voz Bíblica, e hoje com o tema Não dê lugar, vantagem ao diabo. Literalmente, o texto em Efésios 5:24, que você tem no slide, diz literalmente isso: não deis lugar ao diabo. Há muita gente que fica se reclamando da vida, dizendo que seu problema é porque o governo não presta, é porque a mulher não presta, o marido não presta, o pastor não presta, a mulher do pastor é enxerida, fica se metendo na vida do povo. Tem muita crítica, né, Evelyn, para a mulher de pastor. Dizem que o prato predileto no almoço dos crentes é trinchar o pastor. Mas olha, é bom ser pastor. Meu querido amigo pastor Fernandes está aqui com a sua querida Eveline, e a gente já ouviu muita crítica. E eu, e com certeza o pastor Fernandes, todos os pastores, nós tentamos nos defender e achar que o problema são eles. Para as esposas, o problema delas, quem é? O marido. Se você perguntar ao marido, Cidinha, quem é o problema? Lá em casa é o Anderson. Eu sou uma santinha dormindo. O problema é que acorda. Aí nós ficamos jogando a responsabilidade para outras. Porém, a Bíblia diz que cada um se queixa do seu pecado e não do pecado do outro. Não é que o outro não pecou contra mim. Então, como eu sou pastor há mais de 41 anos já, eu indo olhar para a minha vida, muita gente, na expressão popular, pisou na bola comigo, foi cruel, foi injusto, mas em muita coisa eu errei, eu falhei, eu pequei. E quando eu pequei, eu dei lugar a quem, pessoal? Dei lugar, dei vantagem ao diabo. Então, depois de uma certa fase da minha vida, que eu amadureci um pouco mais, eu passei a ver que o problema não são os outros, o problema sou eu. Não é que os outros não erraram comigo, não é que os outros não atrapalharam a minha caminhada, eu deixei isso na mão de Deus. Quem pisou na bola comigo, quem traiu, quem fez o que não devia, eu pedi misericórdia. Senhor Deus, tenha misericórdia dessas pessoas. Agora, Senhor Deus, abra meu entendimento para que eu veja aonde foi que eu pequei. Muitas das varas que acertaram o meu lombo foi por insensatez minha. Diz que a vara para as costas do insensato. Tem muitos problemas que eu estou passando, você está passando, e foi por uma decisão errada, foi por uma atitude errada, foi por uma plataforma que nós criamos, foi uma porta, uma fissura, uma brecha que nós demos para o nosso arqui-inimigo. Existe uma guerra, literalmente, uma batalha espiritual que tem sido deturpada aí, mas ela existe. E a Bíblia diz que nós damos vantagem ao inimigo. Então deixe-me ler aqui juntamente com vocês aqui. Repita comigo: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Repete comigo: Senhor Deus, me ajude a não dar lugar ao diabo, a não dar vantagem ao diabo, a não abrir uma porta para o diabo entrar. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda agora, nos dá a entender o que significa esse não dar lugar ao diabo e como nós podemos, Senhor Deus, fechar todas as portas, todas as brechas, todas as fissuras, para que ele não venha destruir nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma das coisas que o diabo explora na nossa vida é exatamente o nosso coração. Anos atrás, mesmo na igreja anterior, eu dei esse estudo e venho aperfeiçoando. O drama terrível do coração fechado da família. Na maioria das famílias você tem o coração de marido e mulher, do cônjuge fechado um contra o outro. O relacionamento de pais e filhos tem esse coração fechado. O coração dos filhos, dos irmãos fechado. Então eles fecham o coração um para o outro e paralelamente abrem para o diabo.
A mulher está com o coração fechado para o marido, mas abriu porta para o diabo entrar. O marido fecha o coração para a mulher. Então, nosso texto é Efésios 4, 26 a 27. Leiam comigo. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. No outro coração, não entristeçais o Espírito de Deus. E como é que eu entristeço? Vamos lá. Amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e toda malícia. Isso aqui é produto da ira. E há dois tipos de ira. A ira adormecida, aquela que o marido fez uma coisa que a mulher não gostou, e então ela se tranca, ela segura aquele desgosto, aquela mágoa lá dentro, e aquilo vai corroendo, estragando a vida interior dela. Tem essas que trancam, ou o homem também fica com aquela ira lá queimando. Já tem outra ou outro que explode. E então nós vimos ontem como é esse tipo de explosão: palavras torpes, palavras extremamente humilhantes, ofensivas. Então, como é que a gente dá lugar ao diabo? Abrindo para ele o coração. Já vimos o texto aí. Portas de entrada para o mal. Primeira porta, os relacionamentos. Você nota que ele disse, antes dele dizer não deis lugar ao diabo, ele disse não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe passar um dia sem perdoar ou pedir perdão ou se reconciliar com quem ele ofendeu. É por isso que ao longo do meu ministério, eu nunca decidi que eu ia lutar contra qualquer mágoa, contra qualquer ressentimento, contra qualquer maldade que alguém me houvesse feito. Então, se houver um problema não resolvido, ou um conflito feio com um ente querido, ou amigo, ou ovelha, ou o pastor, ou o líder da igreja, esses pontos de conflito geralmente se tornam pontos de entrada, através dos quais o diabo tenta se firmar em nossos relacionamentos. Ele fica entre nós e os nossos queridos. Vamos dizer assim, esses relacionamentos dolorosos vão levantando muros de separações e vão findar no casamento em divórcios, feminicídios. Então, uma vez que o inimigo é capaz de entrar por uma dessas rachaduras e construir lugares em nossas mentes, lugares dolorosos, lembranças, alguém chamou de feridas satânicas, então um muro já começou a ser construído que acabará por nos separar das pessoas de quem mais precisamos e amamos. Então, corações que se fecham para o amor, corações abertos ao mal do rancor, mas espíritos fechados ao amor que perdoa. O livro de Malaquias termina com uma maldição. O Velho Testamento termina com uma maldição. A palavra maldição significa todos os males possíveis de acontecer. É assim que o profeta Malaquias termina Malaquias. Ele diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui já está dizendo que o Velho Testamento termina com a maldição de pessoas com espíritos feridos, espíritos magoados, ressentidos, e toda a terra é contaminada com isso. Toda a terra é ferida de maldição, ou seja, todos os males, todo o kit, coleção de males que tem na terra, estão sendo reportados a corações feridos, a corações fechados. Olha o que é dito o texto completo, você vai saber quem é ele. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Aqui é uma profecia sobre João Batista, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aquele, o precursor de Cristo, ele converterá o coração dos pais aos filhos. Lembra que João chega desafiando a todos a se arrependerem. E arrepender é converter o coração, é mudar o coração dos pais aos filhos. Ou seja, abrir o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
abrir o coração da esposa para o marido. E olha, é dito que a mulher é muito resistente, ela aguenta muita coisa, mas quando ela fecha o coração, é muito difícil abrir. Uma mulher de coração fechado, tem homens que passaram anos para abrir o coração da mulher que ele fechou. O homem, dizem que não é tão demorado, mas também um coração ferido, magoado, não é fácil de ser sarado. A maldição do espírito ferido, ou seja, a maior necessidade da terra, das famílias da terra, da igreja, do mundo, são corações convertidos. É abrir os corações. Onde você vai, você encontra pessoas com o coração ferido. Aí você pergunta: e a Yasmin tem o coração dela fechado, o espírito dela fechado? E o Rômulo, será, Rômulo, que você tem o coração seu fechado? Seu espírito está fechado? E o Davi Luan? Como é que está o espírito do Davi Luan? Será que o espírito do Davi Luan está fechado contra os pais? O pai prometeu algo e não deu, e então ele ficou quietinho, caladinho, mas o espírito está fechado. Então como é que a missionária Eveline sabe se ela não está com o espírito dela fechado? Eu peguei aqui algumas ilustrações. Tem um filme que eu gostei muito, Procurando Nemo. Nemo era um peixinho palhaço, bonitinho, pequenininho, e ele morava numa anêmona. A anêmona é tipo uma flor que tem lá, é um organismo vivo, que tem dentro do mar e ele se abre. E o peixinho palhaço mora dentro dele. Porém, se qualquer coisa triscar nele, ele se fecha, faz. Aí se o peixinho palhaço estiver lá, ele fica preso e morre. Assim é o espírito da pessoa. Tem gente que é alegre, é saltitante, é esvoaçante, voa livre que nem uma borboleta, mas alguém fura a asa, ela é como uma anêmona, toca na anêmona e ela se fecha, para nunca mais abrir. Outra ilustração que eu encontrei de espírito fechado é o tatu-bola. O tatu-bola, diante de qualquer ameaça, ele se enrola todo e fica que nem uma bola. Algumas pessoas são assim, depois que ela se fecha, não é fácil. Tem aquele folclore da avestruz, diz que quando a avestruz, que tem um corpãozinho enorme, quando ela está com medo, ela enterra a cabeça dela na areia. Dizem que isso não é verdade, mas é tolice ela enfiar a cabeça dela na areia, porém o corpo está ali à mercê de qualquer predador. Então tem aqueles que se fecham, se escondem entre muros lá dentro, num castelo de amargura. Tem outros que tentam ignorar, como se enfiasse a cabeça na parede, ignorando tudo. E tem outros que agem como o porco-espinho. Diante de qualquer ameaça, o porco-espinho, ó. Ou seja, aquele tipo de pessoa, se sentir ameaçada por você, ela vai soltar os cachorros em cima de você. Ela vai dizer, só não vai dizer que você é carne assada. Qual é a esperança? Tem outra ilustração maravilhosa, que é a da pérola. Se você olhar no slide, você tem uma ostra. Dentro da ostra tem a ostra viva, ela tem uma mucosa parecida com a da boca. E naquela movimentação embaixo do mar, uma pedrinha cai dentro daquela mucosa e provoca uma dor muito grande. E o que é que a ostra faz? Ela não se fecha, ela não se enrola, ela não ataca com espinhos, mas diz que ela segrega um líquido viscoso que envolve aquela pedra. E quanto maior for a dor, maior ela libera aquele líquido viscoso e aquela pedra é transformada numa pérola. Ou seja, quando você vê uma pérola que é caríssima, ela foi produto de grande dor. Então a lição é aí que nós podemos transformar nossas dores em pérolas, revesti-las de amor, de perdão. Como você reage à dor? Na realidade, quando a gente reage, sempre é na carne. Nós temos de agir biblicamente. A pessoa foi ferida. Como é que se sabe que ela se fechou? Como é que a gente sabe que ela está com o espírito fechado? Ela não quer diálogo, ela não quer conversa, ela não quer ser tocada. A criança, quando ela está com o espírito fechado, ela reage à aproximação de qualquer pessoa. Tipo a anêmona, tipo o tatu-bola, ela se enrola, ela fica na defensiva, ela não permite acesso.
Então, se você está assim em relação a alguém, você está com o espírito fechado. Ou então se esconde, enfia a cabeça na areia, como dizem que a avestruz faz. Ou seja, não quer contato, não quer ser visto. Algumas pessoas, quando elas estão com depressão, e às vezes depressão por conta de mágoas, decepções, eu lembro de um caso em que a pessoa entrou no quarto, quebrou a luz e fechou a porta e não permitia que ninguém entrasse. Não quer contato, não quer ser visto, se refugia no medo. Ou então, como o porco-espinho, se torna uma pessoa beligerante, agressiva, ataca, não quer cooperar, não quer ouvir, rebela-se, tenta ferir, tenta vingar-se. Aí se você tem essas coisas, seu espírito está fechado. Um exemplo que eu uso aqui é o exemplo do espírito fechado de Caim. Deus repreende a Caim, porque quando Deus aprovou a oferta de Abel e não de Caim, diz que o espírito dele, o ânimo dele ficou para baixo. O espírito dele ficou fechado em relação a Abel. Então Deus o repreende. Mude o seu espírito, abra seu espírito. Por quê? Porque o espírito fechado é destrutivo. Nós vimos aí o Abel inocente e nós vimos o que foi que terminou. O espírito fechado é destrutivo, é mortal. Outra coisa que nós damos espaço para o diabo entrar é aquelas coisas que nós permitimos que se aproximem dos nossos filhos. Quando eu fiz esse estudo, foi naquela época que estava passando os filmes do Harry Potter. Saía a coleção inteira dos livros do Harry Potter, livro de bruxaria, de satanismo. E saiu essa ilustração. O espírito, os dizeres foi o que botei, mas você tem aí uma besta demoníaca escrevendo na cabeça de uma criança que está lendo um livro do Harry Potter. Ou seja, os filmes que seu filho está vendo, os livros que ele está lendo, o diabo está abrindo brechas, portas no coração da sua criança, está abrindo porta para o diabo e fechando para o cristianismo. É dito que grande parte dos filhos de crentes que vão para a faculdade saem de lá não mais crentes. Então, como é que os pais são culpados? Os pais são culpados de dar lugar ao diabo na vida dos filhos por afrouxamento das convicções, a insuficiência bíblica. Os pais não confiam mais na Bíblia para criar seus filhos, vão para a psicologia barata do mundo. Os pais têm um viver carnal, você não vê que Deus é o centro da vida deles nem do casamento. Os pais não têm uma vida de oração, são hipócritas, têm uma obediência parcial, uma consagração parcial, falta conversão genuína. O que o filho vê na vida do pai e da mãe é mundanismo, é carnalidade, é rebeldia. Tudo isso aqui são brechas para Satanás. Mas pensando no casamento, você vê aí o coração do marido e pai, o espírito fechado. Quais são os cadeados que fecham o coração do marido e do pai? Ódio, rancor, pena de si mesmo e ira. Eu sou um coitadinho, eu trabalho por essa família, ninguém me enxerga, ninguém me valoriza. Isso vai deixando ele com rancor, e as brigas constantes com a esposa, e agora choques com os filhos, vão fechando o coração para Deus e abrindo, dando vantagem ao diabo. A mulher do mesmo jeito. Isso a Bíblia descreve detalhadamente, pelo menos em 12 atitudes e pecados na vida do crente. Nós não vamos, por conta do tempo, explorar as referências ligadas com cada uma dessas trancas, que são trancas para as coisas de Deus, trancas para um ter acesso ao outro, e ao mesmo tempo são aberturas que dão para o diabo. A primeira tranca, quando você nota aí o eu do marido e o eu da esposa. Como é que um eu não crucificado fecha o coração da família? Quando essa família começa a se desrespeitar. A Bíblia diz que os cônjuges devem respeito um ao outro.
devem honra. Inclusive a Bíblia diz claramente que a mulher respeite o marido. Deus sabia claramente que a mulher ia ter dificuldade em acatar o marido como autoridade, já que Deus o colocou como cabeça. Você nota que a primeira mulher que era perfeita, Eva, ela não acatou o ensinamento que Deus tinha dado a Adão, de não comer da árvore. Então aquilo ali foi uma forma de desrespeito. O Adão, por sua vez, não se deixou enganar por Satanás, mas ele não respeitou a ordem de Deus. Mas nós vamos ver isso depois. Ressentir-se dos fracos. O que é que acontece? Às vezes o marido é mais espiritual, a mulher não cresceu, não teve as mesmas oportunidades que ele, então ele não tem paciência que a outra cresça. Ou o contrário, ignorar os pontos fortes. Uma breve ilustração vai mostrar isso. No encontro de casais, até já fiz isso, foi mostrado para os casais uma folha, e na folha tinha um pontinho preto no centro, que dava para ver quem estava no auditório. Então eu perguntei: pessoal, o que é que vocês estão vendo aqui? Era uma folha de papel ofício e um pontinho preto no meio. Então eu perguntei: pessoal, o que é que vocês estão vendo aqui? Todo mundo disse: tem uma manchinha preta aí no meio. Todo mundo. Eu digo: mas é incrível, né? Uma folha desse tamanho, toda branca, vocês só viram um pontinho preto. Às vezes uma mulher que tem muitas qualidades, tem muitas coisas que o marido poderia elogiar, e ela tem os pontinhos pretos, ela tem os defeitos dela. Ele foca só nos defeitos, do mesmo jeito da mulher. Então ignorar os pontos fortes. Aí quando você já desrespeita, você não aguenta as fraquezas do outro, você não elogia os pontos fortes, a coisa desce para grosseria e violência. O coração fechado deixa cada um insensível às necessidades do outro. O ouvido também começa a se fechar. Aí vem a impaciência, aí vem a insensatez para tentar corrigir a coisa. Depois de uma confusão grande, o marido compra presente para a mulher tenta fazer alguma coisa. Não é assim que resolve. Coração ferido e magoado, ele é ingrato, ele despreza o outro, ele não considera o outro e vai se tornando soberbo, não admite fraqueza nem erro. E então o que vai dominar naquele relacionamento é ira ou comunicação não bíblica. Isso aí é o quadro inteiro de um espírito fechado de marido contra mulher, de pais contra filhos e nos relacionamentos em geral. Então, como você reage a dor? Você traz glória para Deus como a hoxa que transforma aquela pedra que machucava ela em pérola? O desafio é transformar maldições em bênção, transformar fontes de irritação em paciência, transformar provações em crescimento na graça, problemas e desafios em oportunidades e construir nas crises. O nosso tempo acabou, nós vamos continuar. Como você reage à dor, trazendo glória a Deus. Como é o Espírito que Deus espera? Qual é o Espírito que abre os corações? Só fazendo a leitura, aqui começa a segunda parte. Leiam comigo: longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, toda malícia. Em lugar disso, dessa parte negativa, qual é a minha proação positiva? Vamos lá. Perdoando-vos. Vamos lá. Perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo vos perdoou. Resumindo, para ter o coração sempre aberto para Deus e o Espírito Santo e fechado para o diabo, eu devo me afastar da ira. Não se põe só sobre a vossa ira. Eu devo perdoar sempre. Não interessa o que o infeliz fez comigo, a infeliz. Hoje eu estou inteiro, estou com saúde, estou na ativa no ministério, porque eu não deixei ressentimento, nem mágoa nenhuma me prender. Vamos ficar de pé e vamos encerrar esse tempo com uma oração. Vou pedir ao pastor Fernando que venha encerrar esse tempo com oração, pedindo a Deus que nós tenhamos o mesmo ministério de João Batista, converter o coração dos pais aos filhos e aos pais. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para agradecer ao Senhor por este ensino, por este conhecimento que nós
já passamos a conhecer mais e mais, Senhor. Ajuda, Pai amado, que a Tua palavra venha moldar cada vez mais os nossos corações, as nossas mentes, para que nós nos parecemos mais com o Teu Filho Jesus Cristo. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.